Será que o tempo que a gente medita, né, o tempo que a gente dispõe para meditação, ele influencia nos resultados dessa prática no cotidiano? Tem duas coisas que eu gostaria de analisar nesse sentido. A gente passa o dia todo pensando, articulando ideias, trabalhando, se relacionando, falando, ouvindo, ou seja, o dia inteiro nós fluímos para fora, nossa energia ela se movimenta para fora. Quando nós sentamos para meditar, tudo que nós experienciamos durante o dia, tudo que nós falamos, sentimos, pensamos, ouvimos, está lá presente na meditação, né, na nossa tela mental. E toda essa informação ela acaba agindo como uma espécie de ruído, né, como um véu que separa a nossa percepção dessa mente mais silenciosa e meditativa. É por isso que a gente precisa dar um tempo, né? Quando a gente senta para meditar, a gente precisa dar um tempo para que essa mente ela decante, né? Para que essa atenção ela se firme e para que a gente crie um certo distanciamento desses pensamentos e a gente comece a perceber de uma maneira mais clara esse fenômeno da mente, né? Observar o fenômeno do ego agindo, para que as nossas emoções, pensamentos e o corpo eles se alinhem, né? A energia dessas três esferas elas se alinhem. A mente funciona como um lago, né? O lago, quando ele está ali parado, quando ele não está sendo agitado por algo, ele é límpido, né? A água dele você consegue enxergar através dela. A partir do momento que você pisa nessa água, né? Que essa água é agitada, todas as poeiras, né, todas as partículas de sujeira que existem no fundo, elas vão se agitar, isso seriam os pensamentos, e isso deixa a água turva, suja, impedindo que a gente enxergue, né, através da água, da transparência da água. A mente não é diferente, a gente precisa dar um tempo, né, para que essa poeira, para que esses pensamentos eles se decantem, e isso cria uma certa clareza, uma certa limpidez e que a nossa percepção fique clara, né? Fique limpa, para que a gente possa usufruir dessa mente mais silenciosa, mais clara e mais espaçosa. Na minha experiência, dependendo do dia, se o dia foi muito agitado, se eu tive muitas situações, quando eu sento para meditar, eu demoro de 20 a 30 minutos para que esses pensamentos eles se acalmem. E aí, a partir desse tempo, né, a partir desses 30 minutos, 40 minutos, é que eu vou começar a usufruir realmente da meditação, entrar num estado meditativo, um estado de consciência maior, né, de maior clareza, de maior espaçosidade. É quando eu consigo realmente descolar um pouco dos pensamentos e entender que existe um observador por trás desses pensamentos. Existe um céu limpo, né, por trás dessas nuvens todas que são os pensamentos. E nesse processo, né, de acalmar a mente, né, de enraizar a mente, de decantar a mente, o corpo ele é um grande aliado, porque o corpo ele serve como uma âncora da mente. Por exemplo, quanto mais tempo a gente fica parado com o corpo, né, numa posição específica, sem ficar movimentando o corpo, esses movimentos do corpo é justamente ajuda a agitar essa água da mente. Quanto mais tempo a gente consegue ficar imóvel, mais a mente ela se acalma. Então, é muito importante ficar, né, criar um ambiente ou ficar numa posição confortável o suficiente para que você não precise se mexer, que você não sinta dores nas pernas, no quadril, na lombar, e isso te permita ficar às vezes 1 hora sem movimentar o corpo. Para isso eu uso um banquinho de meditação. Esse banquinho ele tem uma estrutura tal que ele distribui muito bem, né, o peso do corpo de forma triangular e ele permite com que a coluna fique muito bem encaixada, né, e que eu não force a minha lombar, né, e que eu consiga ficar até 1 hora, 1h30 ali tranquilamente, sem mover o corpo de maneira nenhuma. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas desse banquinho de meditação, né?
Ele é muito simples de ser encontrado, você encontra na internet e você pode também mandar fazer esse banquinho em qualquer marcenaria aí da sua região, da sua cidade. Você pode sugerir também para ele fazer esses pezinhos dobráveis. Isso é bom porque você pode colocar na mochila o seu banquinho de meditação e carregá-lo para qualquer lugar. Eu uso também uma venda nos olhos. Isso me ajuda a ficar mais centrado em mim mesmo. Não me distrai com ruídos. A gente às vezes tem aquele instinto, né, quando ouve qualquer tipo de barulho, de abrir os olhos e ver o que é. Essa venda me possibilita ficar, né, mais centrado em mim mesmo e não me distrair com ruídos ou com movimentos externos. Claro, isso tudo é opcional. Se você não tem um banquinho de madeira, você pode usar uma cadeira normal, convencional. Basta sentar com a coluna ereta, com os dois pés plantados no chão. E é uma posição também confortável para meditar. Eu meditei assim durante muito tempo e também é uma possibilidade. Numa poltrona confortável, onde você consiga sentar numa posição de lótus, mas que não force as pernas e que você não vá sentir dores a curto prazo. Esses são artifícios que a gente pode tomar, são medidas que a gente pode tomar para que a gente consiga ficar mais tempo numa posição só, sem se mover. Mas aqui entra uma questão, né? Uma questão que eu acho que é fundamental refletir sobre ela. É a questão do tempo. Quando eu falo que às vezes fico uma hora e meia meditando, as pessoas se admiram disso. E eu fico admirado pela admiração que isso cria, né? Porque uma hora não é nada. Uma hora é um episódio de uma série que a gente assiste ali na Netflix, né? Que a gente nem vê passar. Uma hora realmente durante o dia não é muito tempo. Mas quando a gente senta para meditar, quando a gente olha para dentro, né, e olha para a mente, olha para os movimentos internos, esse tempo parece que ele se dilata, ele se torna um tempo extenso. A maioria das pessoas meditam às vezes só de 5 a 10 minutos. E esse é um tempo que não permite com que a gente experimente realmente um estado meditativo, né? Não dá tempo para a mente ela descansar, não dá tempo para os pensamentos decantarem. 10 minutos é pouco, né, para uma sessão de meditação. O ideal é de ficar de 40 a 60 minutos e se puder ficar mais. Porque mesmo que você fique incomodado com aquela situação, é bom que você persista um pouco mais. Porque às vezes nesse persistir um pouco é que você vai atingir alguns estados de consciência que podem ser muito gratificantes, muito extasiantes, né? Mas a nossa mente ocidental é uma mente muito acelerada, né? A gente realmente a gente não consegue ficar parado. Isso cria estados de ansiedade, né, estados de incômodo, às vezes profundo. Por que a gente tem tanta pressa, né? Por que a gente não consegue parar uma hora e ficar ali se observando? A meditação, ela é um cuidar de si, né? Ela é um autocuidado, ela é uma manutenção diária, né? Então, tirar uma hora por dia para meditar é você se cuidar, sabe? É você tirar realmente um tempo para se olhar, né? Para se perceber, para se sentir. E por que a gente às vezes só reserva 10, 5 minutos para isso, né? Eu acho essa questão do tempo fundamental de ser refletida, porque ela é um sintoma claro de desconexão, de desenraizamento de si mesmo. Ou seja, a natureza está aí para nos mostrar sobre a questão do ciclo, sobre a questão do tempo, né? Sobre o quanto nós temos que respeitar esses tempos, né? Quanto esses tempos são importantes também de ser vividos. A gente vive, né, os dias, as noites, o sono e o estado de vigília, as estações do ano, a terra, a lua, né, o mar, ela tem os seus próprios ciclos, né, da qual nós estamos inseridos nele, querendo ou não. E esses ciclos, eles participam da nossa vida, mesmo que a gente não tenha consciência deles, né? Os alimentos que a gente come, né, tudo tem relação com ciclos. Por que a gente tem essa relação com o tempo tão acelerada, né, tão desconectada? A gente se desconectou
esse ingrediente fundamental da vida, que é o tempo. E o tempo é o nosso maior tesouro. E a nossa relação com o tempo, ela é uma relação de displicência total, né? A gente perde muito tempo, se é que isso é possível, mas todo o tempo que passa, ele não pode ser resgatado, né? O tempo está diretamente relacionado com a nossa energia vital, com a nossa vida, né? Ele é o nosso maior tesouro, não tem o que ver sobre isso. E então, o que você tem feito com o seu tempo? No que você tem trocado a sua energia vital? A gente investe atenção e tempo demais em coisas externas, coisas que não vão dar retorno nenhum pra gente, né? O Sêneca, que foi um estoico e um grande pensador, um grande filósofo grego da nossa história, ele tem um livro que fala só sobre o tempo, né? Só como é importante a gente realmente se apoderar, se tornar senhor e senhora do tempo, né? Mestres do tempo. E ele fala assim: apodera-te novamente de ti mesmo, e o tempo que até agora te escapava, recupera-o e conserva-o. Tardia é a poupança quando o vinho toca a borra. Valorizar o tempo é nos apoderar de si mesmo novamente, né? É nos devolver a si mesmo. Então, quando a gente senta para meditar, a gente está ali realmente lidando com esse fator tempo. É o tempo de quê? É um tempo de autocuidado, é um tempo de olhar para dentro, olhar para si, se cuidar, né? É uma manutenção que a gente faz diariamente, né? A manutenção da mente, é a manutenção do corpo, a manutenção das nossas emoções. E então eu acho que reservar esse tempo, né, inserir esse tempo de autocuidado no nosso cotidiano, na nossa lista cotidiana, ele é fundamental. Então, assim como eu escovo os dentes, como eu alimento meu corpo, como eu tenho que dormir, como eu tomo banho, eu medito. Aliás, esse é um dos motivos desse canal chamar Eu Medito. Porque quando eu digo eu medito, eu estou assumindo a responsabilidade do meu processo. Eu estou me devolvendo a mim mesmo. Eu não estou agora delegando essa responsabilidade a nada que seja externo. Eu medito, eu cuido do meu processo. A gente fala tanto sobre amor, sobre felicidade, sobre realização pessoal, que são coisas tão grandiosas, tão plenas da vida. Como que a gente pode, então, almejar, né, coisas tão grandiosas, tão plenas na vida, se a gente não consegue cuidar do essencial, do mínimo ali do cotidiano? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz assim: para ser fiel no grande, nas grandes coisas, é preciso primeiro ser fiel no pequeno. É no cotidiano que a gente cria as grandes coisas, é no cotidiano que a gente realmente consegue atingir os grandes feitos da vida, né? Então, meditar diariamente, meditar todos os dias, tirar uma hora para meditação, é também um trabalho de prevenção de saúde, né? É muito melhor você investir uma hora diária, né, na sua saúde do que depois perder tempo cuidando das suas doenças. Essa matemática, para mim, ela é muito simples. Trabalhar com a prevenção, e a meditação é uma espécie de medicina. Ela vai refletir, ela vai reverberar em todas as esferas da sua vida, né? Quem medita tem uma melhor saúde, tem uma mente mais clara, tem uma mente mais esperta, né? Uma mente mais criativa, tem um corpo mais saudável, tem maior consciência das suas emoções, logo consegue lidar melhor com elas. Reserve um tempo para si mesmo, né? Um tempo para esse autocuidado, para você realmente tirar uma hora por dia para meditar. Mesmo que isso no começo seja um pouco difícil, mas insista, né? Insista nesse processo. Consiga um banquinho de meditação ou uma cadeira, ou uma poltrona mais confortável para que você consiga ficar mais tempo com o corpo imóvel, para que esse corpo ele te ajude, né, como âncora a fazer esse decantamento da mente. A partir disso você vai se tornar senhor ou senhora do seu próprio tempo, né, do seu próprio processo. O que eu desejo para ti é a livre disposição de si mesmo, que sua mente, agitada por múltiplos pensamentos, encontre finalmente o repouso e a firmeza, de modo que esteja satisfeito consigo mesmo.